pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu aqui tô bem. Hoje é nosso último dia, né, do curso, as duas últimas aulas do nosso curso de Filosofia para o Enem. E hoje a gente vai trabalhar uma temática muito legal, é uma temática bem gostosa de estudar, que acredito que vai fazer bastante sentido para vocês, para mim faz bastante sentido, que é o existencialismo. Então, separem aí o material de estudos de vocês e sem mais enrolação, bora para a aula. Então tá, vamos ver o existencialismo. Então, o existencialismo, ele surgiu no século XIX, lá na França, tá? E os principais pensadores existencialistas foram Kierkegaard, o Heidegger, o Sartre e a Simone de Beauvoir. E essa temática, ela inicia lá com Kierkegaard, tá? Só que eu não vou me aprofundar nesses outros filósofos. Hoje nós vamos trabalhar mais especificamente o Sartre e a Simone, certo? Então, os existencialistas diziam que os seres humanos são diferentes de outras criaturas. Por quê? Daí eles usam o exemplo dos animais, tá? Porque os animais, eles não podem mudar a sua essência, certo? Eles nasceram animais e passarão a vida inteira sendo animais, né? E buscando por alimento, buscando por abrigo, buscando o que a sua natureza ali manda, né? E já os seres humanos seria diferente, né? E aí eu vou usar para vocês um exemplo de um filósofo para depois falar da existência humana, tá? E dessa essência para os existencialistas, tá? A essência pro Aristóteles é um conjunto de prioridades que constituem um ser e elas já estão definidas desde a sua criação, tá? Aí eu vou usar o exemplo aqui para vocês de um balanço. Então, um balanço, antes mesmo de ser criado vamos supor que é um balanço de madeira, antes mesmo de ser criado por um marceneiro, ele já sabe para que aquele balanço serve, entende? Antes mesmo dele construir propriamente o balanço já tem uma finalidade, né? Ele serve para sentar e balançar. Então, um balanço, ele vai ser construído a partir de regras, né, que permitem que os indivíduos se balancem, entende? Então, o que eu estou querendo dizer? Quando eu falei para vocês que a essência é um conjunto de prioridades que constituem um ser, e essas prioridades já estão definidas antes da criação, e eu falo do balanço, eu só estou trazendo um exemplo para vocês entenderem. Antes mesmo da criação do balanço, antes mesmo do artesão, antes mesmo do marceneiro fazer o balanço, ele já sabia para que o balanço serviria. E o balanço vem para servir aquilo que ele já tinha em sua essência, né? Aquilo que ele já era designado a fazer. Então, todos os balanços que vão surgir posteriormente ao primeiro balanço, ele vai seguir uma mesma ideia, né? Que é esse conjunto de regras para que esse balanço seja feito, enfim. Então, para o Aristóteles, a essência ela vem antes da existência.
E aí, os filósofos existencialistas vão pensar diferente de Aristóteles, porque eles discordavam, né? Eles vão dizer que a essência humana é construída durante a nossa vivência, né? Então, a nossa essência vai ser construída durante a nossa existência. Então, a partir da nossa vivência, né, no mundo e das nossas escolhas, a gente vai construir a nossa essência, uma vez que nós temos liberdade absoluta, né? Então, o ser humano ele é um ser livre, né? Que vai construir a sua essência a partir das suas vivências. Então, aqui a ideia ela é diferente da ideia de Aristóteles. Então, a ideia de existência, né? A existência de um ser humano para os existencialistas é uma construção social através da educação e da convivência com outras pessoas. Assim, o modo de vida do indivíduo é que define, né, a sua essência, né? Então, a educação, as vivências, as convivências, isso define a essência de um ser humano, tá bom? Então, agora que a gente já entendeu mais ou menos esse pensamento, assim, eu vou mostrar para vocês as duas vertentes existencialistas. Nós temos duas vertentes, tá? O existencialismo ateu e o existencialismo cristão. E os filósofos que eu trouxe aqui para vocês, eles se encaixariam aqui nessas duas vertentes. O existencialismo ateu, ele nega a existência de qualquer força transcendental, né, que interfira na vida do ser humano. Então, uma força desconhecida, uma força que está além do ser humano. Eles não reconhecem isso como algo bom para o ser humano, né? Eles negam a existência dessa força, porque essa força pode interferir na vida do ser humano. E aqui nesse existencialismo ateu, a gente traz o Sartre, por exemplo. E aí a gente tem o existencialismo cristão, que diz que a essência humana é um atributo de Deus e, portanto, há algo superior que interfere na vida humana, tá? Ambos são existencialismos, mas como a gente trabalhou, por exemplo, lá na filosofia helenística, como a gente trabalhou no empirismo, né? Dentro de um mesmo pensamento, dentro de uma mesma vertente da filosofia, essa vertente tem as suas correntes filosóficas, né? Que possuem características que caracterizam elas como existencialismo, por exemplo, nesse caso aqui, mas que tem pensamentos que se contrapõem, por exemplo. E aí aqui a gente tem esse existencialismo ateu e esse existencialismo cristão. E o Kierkegaard se encaixa aqui nesse existencialismo cristão. Então agora vamos conhecer o Sartre, que eu falei para vocês que era um existencialista ateu. Então o Sartre, ele nasceu em 1905 e morreu em 1980. Ele foi um filósofo muito importante inclusive posteriormente para os movimentos sociais. Ele estava muito presente nos movimentos, nas manifestações, né? Ele serviu, né, o exército. Depois, durante lá a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso pelo regime nazista, mas ele conseguiu fugir, né? Sartre, ele era companheiro da Simone de Beauvoir, né? Eles eram companheiros, eles tinham um relacionamento aberto, mas era um relacionamento de muito amor ali até o último dia de vida do Sartre, tá bom? Olha só, o Sartre afirmava que a existência
vem antes da essência, certo? A gente já estava conversando sobre a essência, mas agora o Sartre está nos dizendo que a existência ela vem antes da essência. E aí aqui eu trago um conceito de liberdade para Sartre. Ele diz que para os existencialistas, né, o ser humano possui liberdade incondicional e dispõe de sua vida para construir um sentido para a sua própria existência. Então, essa seria a liberdade aí. Só que com a liberdade vem a responsabilidade. E ele fala sobre a responsabilidade o seguinte, que só o ser humano e mais ninguém será responsável pelos seus atos. Então, o ser humano ele é um ser que possui liberdade, mas essa liberdade gera uma responsabilidade, que diz que o próprio ser humano que teve a liberdade de fazer algo, ele é responsável por todo esse algo que ele vai fazer, ou que ele fizer, entende? A responsabilidade. Junto com essa liberdade, junto com essa responsabilidade, vem um conceito que ele criou, que é um conceito de angústia, que ele fala que nós somos os responsáveis pelo nosso próprio caminho. Então, a angústia é sinal de que temos liberdade de escolha. O Sartre, então, ó, ficou um O duplo ali. Ele nos fala que o ser humano não foi criado por Deus e a vida humana não tem nenhum propósito especial, né? A nossa vida ela é construída gradativamente, conforme a gente vive, conforme a gente experiencia, conforme a gente interage com as coisas e com as outras pessoas, conforme a educação que a gente tem, conforme as coisas que a gente estuda, né? A nossa vida não tem nenhum propósito especial, né? A gente vai usufruir da nossa liberdade, da nossa responsabilidade e viver a nossa vida. E eu falei para vocês, ele era um ateu, ele faz parte desse existencialismo ateu. Então, para ele, o ser humano ele não foi criado por Deus e a gente não tem que, por exemplo, viver uma vida temente a Deus, uma vida buscando algo para esse outro mundo, entende? A gente não tem que viver essa vida buscando o perdão, buscando não sei o que. A gente não tem esse propósito, né? A gente vai viver, a gente vai experienciar, a gente vai se conhecer outras pessoas, conhecer outras coisas, usufruir da nossa liberdade com a nossa responsabilidade, enfim. Então, diante dessa ideia aí, né? O ser humano sente o absurdo e a náusea causados pelo fato de a vida não possuir um sentido para além da própria existência. Para ele estamos condenados porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre, porque uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Então, a gente perde um propósito, a gente não tem um propósito especial, né? A gente perde esse propósito. E é o que ele chama da náusea, né? O absurdo e a náusea que são causados por a gente não possuir um sentido para além da nossa própria existência, né? Aí ele escreveu uma obra, que é a sua obra principal, que se chama O Ser e o Nada. E essa obra trata dessas questões que eu tô falando para vocês aqui, né? Da existência, do um propósito, né? Da náusea. Então, nela, o nada, que é uma característica humana, seria um espaço aberto onde o ser humano construiria a sua própria existência. Então, esse nada seria o nosso espaço onde nós mesmos construiríamos a nossa própria existência.
Agora, a Simone. A Simone, ela é uma mulher muito forte, muito potente, né? Ela foi uma filósofa, uma escritora, uma professora e uma feminista. E ela era, como eu falei, ela se relacionava com Sartre e ela estava diretamente envolvida com os movimentos, né? Com os movimentos. Inclusive o existencialismo, ele foi muito importante para os movimentos, né? Para os movimentos que eles chamam de movimentos das minorias, né? Que seriam os movimentos sociais, então que eles chamam de direitos das minorias, né? Então, o feminismo, o LGBT, então eles foram diretamente influenciados por esse existencialismo, e a Simone é uma figura muito importante nesses movimentos e nesse pensamento existencialista, né? Então a Simone, ela diz, né, que não se nasce mulher, torna-se. Isso faz parte do pensamento existencialista da Simone. Então, ser mulher não seria algo determinado pela biologia, por exemplo, e sim pela nossa própria existência. Olhem que forte isso que a Simone fala. Então, a biologia não define o ser mulher, e sim a nossa existência. Ela escreveu a sua obra principal, que se chama O Segundo Sexo, tá? Então, nessa obra, a Simone realiza uma crítica sobre o papel da mulher na sociedade. Num mundo dominado pelo homem e que interpreta este mundo segundo os seus critérios. Então, é um mundo dominado pelo homem que interpreta esse mundo que ele domina pelos seus critérios, né? Então, isso aborda a obra dela. E aí, eu vou trazer aqui um trecho, uma frase aqui, não é uma frase, é um trecho da Simone, que ela fala assim, ó: o homem relega a mulher em um papel de segundo sexo, o não-homem negando sua existência. Forte, né? E potente. A Simone é uma figura muito importante, como eu falei, foi uma figura assim como Sartre, assim como o existencialismo, foi importante para, assim, no século XX teve repercussão na literatura, no cinema, nos movimentos sociais, então nesse movimento relacionado às minorias, então feminismo, né, o movimento LGBT, foi muito importante, e tanto Sartre quanto a Simone, eles são figuras muito importantes nesses movimentos, né? São figuras-chave e são existencialistas muito conhecidos, e a Simone é muito estudada, né, por nós feministas. Ela é um símbolo, ela é um ícone acredito que para todas nós. Então tá, gente, vocês conseguiram entender um pouco sobre o existencialismo? O existencialismo é mais tranquilo de entender, né? E eu não quis trazer outros filósofos existencialistas, assim, em detalhes, porque eu achei que o Sartre e a Simone seriam figuras mais marcantes aqui para vocês nessa aula, tá bom? Agora vamos fazer uma questão do Enem? Bora! Ser ou não ser? Eis a questão. Morrer, dormir, dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital que dá à desventura uma vida tão longa. Shakespeare, Hamlet. Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre, então esse monólogo, né? Letra A, consciência de si e angústia humana. B,
inevitabilidade do destino e incerteza moral. C. Tragicidade da personagem e ordem do mundo. D. Racionalidade argumentativa e loucura iminente. E. Dependência paterna e impossibilidade de ação. Pausem o vídeo e tentem fazer a questão, por favor. Então, este monólogo pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre letra A, consciência de si e angústia humana. Ambos fazem parte do existencialismo. A gente tratou da consciência e a gente tratou também da angústia. E da angústia a gente tratou falando lá de Sartre. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foi uma breve introdução aí para vocês ao existencialismo, né? Tem muita coisa sobre existencialismo legal, né? Tem conteúdos na internet, então busquem mais, né? Procurem fazer questões, né? Tem alguns questionários na internet. Busquem pela temática e tentem fazer as questões de tudo que a gente tem trabalhado aqui para que vocês consigam fixar o conteúdo. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Fiquem bem, se inscrevam aqui no canal, deem um like se vocês gostaram do vídeo, assistam os outros vídeos se vocês não assistiram. E é isso para hoje. Um beijinho. Tchau!